eu não vi ninguém sem resposta. Eu olhei os meus e-mails e, no máximo, assim, tem quem me mandou hoje. E tem de ontem. Não, não tem nenhum de ontem. Eu respondi todos de ontem. Alguém me mandou aqui. Tatiana, é você? Acho que não foi você, Não, não. Você mandou e-mail? não mandei nenhum e-mail, não. Ah, então foi outra. Então, assim, no meu e-mail tem os de hoje, que eu ainda não tinha entrado e não respondi. Então, assim, pode ser talvez que a gente esteja tendo uma falha de comunicação. Aí, o que eu pensei que pode ter ocorrido? Eu pensei, será que estão com o meu e-mail correto? Pode ser. Porque todas estão respondidas. No fórum, eu falei, será que alguma mensagem ficou trincada na outra? Não sei. Aí vocês podem repostar lá que eu respondo sem problema nenhum. Mas confesso para vocês que eu olhei e falei, eu não vi nada sem resposta. Quando me manda e-mail, eu respondo, né? Mas, Sim. enfim, eu acho que a gente tem que, que tentar resolver isso, porque, obviamente, eu não quero que vocês fiquem sem resposta e muito menos sem alguma coisa que queira resolver, principalmente em relação à atividade. A outra coisa que eu preciso pedir para vocês, que a gente precisa fazer esse exercício, é acompanhar o nosso cronograma, gente. Porque eu entendo a ansiedade de vocês, eu já falei. Eu também já fui professora. A lógica, eu sei que a gente tem essa lógica. Eu sei que a gente tem. Porque eu também penso assim. Na hora que eu ponho o meu trabalho lá, que eu ponho o meu relatório, ou o que for, eu sempre penso, ai meu Deus, tomara que ela responda, tomara que corrija, tomara que me dê a nota. Só que assim, não é dessa forma, até porque eu não tenho só essa turma, né? Eu tenho várias turmas no decorrer da nossa disciplina. Então, assim, tem que olhar o cronograma, gente. Dá uma olhada no cronograma. Por exemplo, como é o nosso cronograma do relatório contextual? Que aí eu não sei se vocês viram aqui, ele fica lá no ambiente, dá para ver, ó. Então, olha a lógica, preste atenção, que eu quero que vocês entendam essa lógica. O relatório contextual, vocês, as alunas, têm até o dia 10/4 para me enviarem. Até algumas pessoas me mandarem e-mail, porque eu sei que tem gente que está esperando assinatura de TCE, né? Sair em diário oficial. Aí eu falei, gente, me manda que eu puder ajudar para poder, né? Óbvio que eu não quero que ninguém fique, poxa, por causa do diário oficial, por causa da prefeitura, eu ainda não comecei meu estágio. Eu sei que essas coisas acontecem, gente. Então eu tô olhando caso por caso e eu tô respondendo vocês. Só me mandar e-mail. Eu vou botar meu e-mail aqui de novo no chat, tá? Então, assim, ó, presta o cronograma. Vocês ainda têm prazo, né, para entregar o relatório contextual. Aí, a partir da entrega de vocês, que o último dia é dia 10, ainda não é o meu prazo de correção, quero que vocês entendam isso. A partir do dia 10, aí eu tenho até o dia 24 para corrigir. Deu para entender o cronograma como é? Por isso que é importante acompanhar. Por que eu também estou falando isso? Muita gente está me perguntando, professora, eu quero olhar as outras unidades, eu já quero adiantar. Tem que ser de acordo com o cronograma. Não tem como adiantar, puxar, sabe? Outra unidade, ela vai abrir. Não tem como. Então, por exemplo, a nossa unidade 4. Aí, olha só, postagem da atividade 4, que é o plano de aula. Ainda não está aberta, tá, gente? Eu estou falando isso, mas ela ainda não está liberada. Agora a gente está no relatório contextual. Então, por exemplo, postagem da unidade 4. Aí vocês vão ter, ainda vai ter, ainda não abriu, só para vocês verem, para vocês não se assustarem. Vão ter até o dia 10/5 para postar, quando ela abrir, quando ela for liberada. E aí, quando eu tenho que dar o retorno? Até quando, né? Desculpa. Não é quando. Até quando eu tenho que dar o retorno da correção. Não é só no dia 22, óbvio. Até o dia 22 de maio. Então, assim, é importante acompanhar o cronograma, até para vocês não ficarem ansiosas. Eu super entendo, gente. Eu também sou ansiosa, muita coisa. Mas para a gente poder entender como no decorrer né? Por quê? Eu preciso de um tempo para ler o relatório, né? Eles são relatórios grandes. Até para eu poder ajudar vocês, eu vou dar o feedback, fiquem tranquilas.
Ah, alguém botou aqui, tá botando no chat. Gente, eu vou tentar ir respondendo, tá? Hoje eu trouxe o formulário de horas, mas se vocês preferirem olhar o relatório, a gente pode abrir o relatório. Eu não me importo, não tem problema nenhum, tá? Alguém botou uma pergunta aqui do relatório. Caso o relatório esteja errado, vão ter a oportunidade de refazer, gente. Claro, eu jamais vou fazer isso. Quando eu corrijo, por exemplo, eu vou colocar um não concluído. E aí eu vou falar, olha, faltou o item tal. Ou, geralmente é porque falta preencher alguma coisa, alguma questãozinha, só isso. Dificilmente é algum erro assim muito grave em relatório. Mas não tem lógica, eu jamais corrigiria o trabalho de vocês e não daria tempo para vocês consertarem o erro, entendeu? Jamais, eu nem posso fazer isso. Isso não é nem possível. Então, fiquem tranquilos. Lembra, o processo, eu não estou aqui para prejudicar ou reprovar vocês. Eu não quero isso. Eu quero que vocês passem, que vocês vão adiante. Eu quero que vocês se formem. Então, jamais. Aí, toda vez, quem tiver concluído, ok, tá tudo tranquilo. Se alguém precisar fazer alguma correção, eu vou indicar a correção, vocês vão fazer e eu vou olhar e dou concluído, mesmo que a gente esteja, tá? Eu não vou corrigir só no dia 24, não, tá, gente? Fiquem tranquilos. Quer dizer que eu tenho até o dia 24, tá bom? Deu para entender isso, gente? E se alguém ficou com e-mail, alguma coisa assim que pode ocorrer, eu vou olhar o meu spam também, tá? Eu ainda não olhei o spam, pode ter ido para o meu spam. Ou, olha o que eu tô achando. Eu tô achando que talvez alguém esteja mandando para o e-mail errado. Eu vou escrever ele aqui de novo, tá bom? Alguém botou outra pergunta e alguém tá com a mão levantadinha aqui também. Oi, Matheus, vamos lá. Estou matriculado no estágio 2, mas tenho uma dúvida sobre o estágio 1. Vou começar o estágio 1 no semestre que vem, por conta do meu trabalho, tenho algumas dúvidas. Não quero atrapalhar a aula. Posso falar com a senhora no final? Pode, Matheus, sem problema nenhum. Ou, se você, acho que a gente pode tentar fazer também. Eu vou botar meu e-mail aqui, se você quiser mandar e-mail, achar melhor, tá bom? E aí você pode me mandar um e-mail. Tu já tá se adiantando, né, Matheus? Tá adiantado. Menildes, eu respondi seus e-mails. De hoje não tem nenhum e-mail, não, tá? Ó, eu tenho e-mail aqui, ó. Tenho um, dois, três, quatro e-mails. Cinco. Que não é o seu. Você me mandou para qual e-mail? Você pode me falar qual e-mail que você me mandou? Eu vou até olhar o outro, que o outro é o. Tem dois da Unileia meus, né? Também não tem seu, Menildes. Qual e-mail que você me mandou? Você pode me dizer? Não tem hoje, tá, Menildes? Eu preciso dizer, não tem e-mail seu aqui. Você mandou para esse e-mail aqui, eu vou botar para você, ó. Acabei de olhar. Você mandou cedo, apesar que de manhã cedo eu respondi e-mail. Ó, eu vou te mandar, eu vou botar aqui meu e-mail para vocês verem. Ó, você mandou para esse e-mail, Menildes. Eu vou olhar de novo aqui. Peraí, peraí. Mandou hoje à tarde. Ó, eu vou te falar, eu não vou falar os sobrenomes. Ah, acabei de ver um aqui seu, ó. Menildes, eu respondi suas mensagens no fórum. Você olhou lá? Gente, não tem mensagem sem resposta no fórum. Eu vi seu e-mail aqui agora. Pode, Márcia, pode preencher manualmente, tá? Tá bom? E tem outra coisa, gente, presta atenção. Vou explicar outra coisa para vocês. A gente tem um prazo para responder, né? A minha carga horária, eu também acho que é importante entender isso. São 12 horas. Então, eu tenho um prazo, são 48 horas para responder um e-mail, e eu tenho no mínimo 10 dias para correção de atividades.
Mas eu não vou ficar esperando 10 dias, não. Eu vou corrigir antes, pode deixar. Então, assim, para vocês não ficarem ansiosas, fiquem tranquilas, que eu estou acompanhando vocês, eu estou vendo todas as dúvidas e vou responder. Se perdeu algum e-mail, Isabel, mas não adianta. Eu mandei um e-mail e você não me respondeu. Me manda de novo. Eu botei aqui o meu e-mail aqui, fala, Isabel, foi esse e-mail que eu te mandei e você não me respondeu, tá? Aí eu vou lá e vou responder ele, não tem problema. Ó, eu vou responder aqui no fórum, mas eu vou botar aqui que a Edna. Ó, eu conheci a Edna, gente. Eu e a Edna estávamos participando do mesmo curso. Tudo bem? Pode falar essa dúvida, Edna, querida. Olha só, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Boa noite a todos. A senhora está melhor? Estou melhor, Edna, Graças a graças a Deus, que Deus. bom. Olha só, esse relatório contextual, eu estou esperando a coordenadora responder. Hoje eu já falei Entendi. com ela, porque muita coisa é da escola. Então, a gente tem que esperar para poder eles responderem, para poder eu fazer. Entendeu? Ai, ótima pergunta, Edna. Ah, Ó, o que eu ia falar? A Edna trouxe uma questão maravilhosa. E eu já falei isso, Edna, não é só isso. Eu tive pessoas que, por exemplo, dependem do diário oficial para ser liberado para o estádio. Gente, tudo que não for uma questão que seja. Não foram vocês que fizeram. A gente depende, né, de toda uma burocracia. A gente está vendo todos esses casos, tá bom? Eu não vou, obviamente, deixar ninguém ser prejudicado. Por exemplo, Edna, você me falar, Isabel, ela me mandou depois do dia 10 o relatório. Aí você só me avisa, entendeu, Edna? Isabel, eu estou mandando depois do dia 10 porque foi só depois do dia 10 que a coordenadora liberou. Eu jamais vou te prejudicar em relação a isso, tá bom? Eu corrijo sem problema. tá bom. E outra coisa, aqueles relatórios de horas e os outros relatórios ficam com a gente arquivado, né? Não vai mandar para Fica. você. Depois, só manda no final. No Lembra que a gente final. falou, você até isso, que a gente vai preencher a comprovação de horas, aí no final a escola vai assinar e carimbar. Aí lá para o final, mas para o final do semestre, a comprovação de horas, eu vou até te falar mais ou menos, tá? Porque tem pessoas que vão variar, porque teve gente que teve problema com TCE por causa do lugar que foi fazer estágio. Então, ó, quer ver? A comprovação de horas vocês terão até o dia 20/6 para entregar, entendeu? Eu sei que tem pessoas que vão ter variações, gente, fica tranquilo, porque o próprio núcleo de estágio já me avisou, ou vocês me mandaram e-mail falando, Isabel, estou esperando o diário oficial, e cada caso foi avaliado e a gente conversou sobre isso, tá bom? Então tá, querida. Um abraço. Melhora. Abraço, Tchau. tchau. Pode falar, oi, Luciana, tudo bem? Oi, professora, boa noite. Que bom saber Boa que está melhor. noite. Eu sou aquela do TCE, né, que está com aquele problema que até agora não Eu sei, devolveram. o Fábio já me falou, ele até falou qual foi a orientação. Lembra que você me mandou e-mail? Eu falei, Lu, eu vou perguntar ao Fábio, porque em relação à documentação, né, depende Sim, dele. Ele falou, Isabel, é isso. Tá tudo porque ele falou, tranquilo. coloca lá assim mesmo, e depois, quando eles Vai mandarem, ficar como você não vai. concluído, mas assim que você modificar, a gente corrige. Mas isso não vai me prejudicar, não, né? Não, não, você já conversou com ele, você avisou. Lembra que eu falei? Tudo que vocês deixarem eles cientes, o Fábio está sabendo, a professora Luciana, a gente entra em comum acordo, a gente analisa caso por caso. Fiquem tranquilos. Tá. E da comprovação de horas, eu posso também, como a senhora tinha me falado na outra aula, daí do EI também de outra turma, não posso também assistir aula junto com Pode, lembra que a gente eles? combinou que você tem a questão das horas. Eu até já avisei o Fábio, tá bom? Em relação a isso, Tá, tá bom então. Então tá, tá? obrigada. Tá. Asmini, se eu falar que você tá me ouvindo, tranquila, você me dá um ok. Senão, eu escrevo no chat, tá?
Você está perguntando que o seu tudo estágio ele termina dia 28, sem problema nenhum. Olha o que acontece. Aí vamos dizer assim, tá? O seu estágio terminou, a sua comprovação de horas já vai estar completa, você já vai pedir para assinar, você já vai pedir para carimbar, tem problema nenhum. Você vai guardar esses seus documentozinhos. Assim que as unidades forem abrindo, para você vai ser até melhor. Você só vai ter o trabalho de ir anexando, não tem problema. Te respondia? Aí você me pronto, fala, muito ô, obrigada. Foi? Eu tenho mais uma questão, eu não estou conseguindo abrir lá no modelo de atividades a autoavaliação inicial e a autoavaliação final. Não está abrindo para mim o template, né? Aquela da unidade 2? É o final do estágio tem uma autoavaliação, que tem lá no Então, modelo de atividade. Então, para mim se também não não abriu, liberou, é não. porque ainda vai liberar só lá para o final. Eu até abri um serviço de atenção ao aluno, mas ela pediu para enviar e-mail para a professora. E é por isso que eu estou Mas perguntando. não. Ela abre no final, aí o professor Fábio manda uma mensagem para vocês avisando sobre a avaliação e tudo. Tem um Então período tá bom. também. Tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Tá? Fabiola, querida, pode falar. Boa noite. Olá, boa noite, professora. Boa noite, meninas. Professora, eu já consegui, né, anexar aí o TCE, você já deu concluído. Só que agora eu estou me sentindo meio que perdida. Aí a galera já está até na folha de ponto e tal, e eu ainda estou na unidade 1, estou indo para a unidade 2. Né? Não, Fabiola, não fique perdida. Não quero que você fique com esse sentimento. Eu vou só Parece te que eu falar estou assim. muito atrasada. Não, deixa eu te falar assim. Com a unidade 1 e a unidade 2, eu acho que você não tem por que estar atrasada. Assim, tá entendendo? Que são coisas que são mais tranquilas de fazer. Já que você já tem assinatura, já está concluído, você já passou essas etapas. Sim. Aí, o que eu vou te falar? Na etapa 3, a gente tem um relatório contextual. E aí, eu até falei para as meninas aqui, algumas pessoas tiveram várias questões para assinatura do TCE, a gente analisou caso por caso. E aí, eu vou falar isso para você também. Qualquer coisa, Isabel, eu tive um problema, não consegui, eu vou olhar o relatório contextual agora. Eu tenho alunas que ainda nem começaram o estágio. Então, assim, não tem como ela preencher o relatório contextual, entendeu? Sim. Aí, conforme for, você me fala, tá bom? Tá, porque eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô muito atrasada. Aí eu até anotei aqui as perguntas, né? Era até sobre esse autoavaliação na unidade 2. Tem lá o documento, né? Aí tem lá as questões, ali é para mim poder fazer uma autoavaliação, depois tenho que anexar em algum lugar. Não, lá ela fica salva ali mesmo. Até a Marcinha está falando aqui que para autoavaliação, me corrige, Marcia, se eu estiver errada, né? Que a ficha de avaliação é a ficha de avaliação que você falou ou é a ficha de autoavaliação? Enfim, eu sei que algumas pessoas estavam com algum problema, Fabiola, de fazer autoavaliação pelo celular, tá? Estavam fazendo melhor pelo computador. Se você tiver qualquer problema, você manda mensagem para o suporte. Sim. Você não tem que anexá-la em lugar nenhum. Quando você preenche, a sua resposta já vai, tá? Algumas pessoas também perguntaram isso no fórum. Eu respondi isso. Falei, gente, não tem que anexar em nenhum lugar. Ah, sim. Tá? Mas, fica tranquila, tá? Qualquer problema que você tenha, se for essa questão técnica não estiver indo, a Marcia tá falando, isso para mim, viu? A Marcia falou que só tá abrindo no computador dela. Vou tentar, então, pelo computador. Se der problema, qualquer coisa que você veja assim, você pede ajuda ao suporte. Não tem problema nenhum. E outra coisa, gente, autoavaliação, ela não é avaliativa, tá? A palavra mesmo já está dizendo, é uma autoavaliação, é a sua avaliação sobre o seu processo. Porque às vezes vocês podem ficar preocupadas em relação a isso. Eu estava preocupada com isso mesmo. Eu até vi isso, mas eu falei, será que vale alguma nota, alguma coisa? Mas tudo bem. Não, outra pergunta, outra questão
o preenchimento, né, com os dados da escola, né, que eu estou fazendo o estágio, eu só consegui hoje. Aí eu já vou dar início também, mas eu acho que aquilo ali também não vale, não. É mais um preenchimento para estar ciente, né, da escola, Isso. nome do professor orientador, CPF do professor isso orientador. Aí. Não, seu professor orientadora sou eu. É o seu professor supervisor. Ah, sim. Aí, deixa eu falar. Foi bom essa tua estou dúvida, Fabiola. no caso, né? Porque, olha só, eu vou postar um material bem detalhado sobre o estágio 1. Um PowerPoint que eu fiz, que talvez ajude vocês a tirarem algumas dúvidas também, se precisar. Eu vou colocar lá no nosso ambiente. Ó, eu espero legal. que vocês estejam vendo. No fórum de informações, eu estou postando um monte de coisa para tentar ajudar vocês com as dúvidas. Vocês acessaram, gente? As aulas estão lá. Eu fiz a aula sobre... Lembra que eu falei que ia fazer aula sobre BNCC? Eu fiz a aula sobre BNCC. Tá bem legal. Fiz para vocês no meio da tosse, para se eu conseguir fazer. Eu estou postando uns cards com algumas dúvidas que às vezes a gente acha que é besteira, mas não é. E que vai ajudar a gente no processo de vocês, enquanto professoras, em sala de aula. Ó, eu preparei material explicando o que é registro, o que é planejamento. Tem material super bacana que eu vou trazer para vocês verem. Olhem o fórum, gente. O pessoal está falando aqui, ó. Não olhem o fórum. Olhem o fórum de informações. Tem muita coisa lá. A Laine até falou, Isabel, eu gostei. Alguém mais falou para mim, mandou mensagem, Isabel, adorei o material. Tá muito legal. Então, vai ser colocado hoje ainda, professora? Ou amanhã essa ajuda? Não, Fabiola, já está lá. Ó, eu coloquei a aula que explica sobre o nosso relatório contextual. A gente teve aquela aula antes da quarta-feira passada que eu não pude vir. Sim, eu participei. Já está lá. Já postei a aula sobre BNCC lá para vocês. Tem eu vi lá uns slides amarelos, até tirei foto para me poder ver. É sobre o relatório contextual, aquele? Tem um vídeo, foi a nossa aula. Foi da aula do dia 25 de março, Fabiola. Sim, vou dar uma olhada de novo. Aí, ó, hoje, olha o que eu postei hoje. Eu vou até compartilhar aqui hoje eu não abri. Não tem problema, você entra depois. Olha que legal que eu coloquei lá também, porque como eu vi muitas dúvidas sobre o relatório contextual, eu fiz 2 cards explicando sobre ele, porque eu acho que, assim, explicações, assim, mais simples, né, que sejam mais pontuais, vamos dizer assim. Lembrando, gente, que no nosso livro, no nosso material de apoio, tem tudo lá, tudo lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho. Ai, peraí. Eu tô aqui pegando... Aqui, olha, aqui que eu postei. Vocês estão conseguindo ver minha tela, meninas? Esse aí eu tirei foto, esses 2 últimos. Eu você tirei foto. Não baixar, não? Eu queria que você pudesse baixar. Por que não conseguiu? Era melhor baixar, né? Eu vou tentar. Se você não conseguir, me avisa. Que aí eu anexo eles lá como PDF e talvez fique mais fácil. Eu coloquei esse aqui, ó, explicando o que é o relatório contextual, para dar uma ajuda a vocês também, tá? Lembrando que qualquer pessoa que tenha problema, vem falar comigo, não deixe de falar comigo. Eu tô abrindo um e-mail que eu não quero abrir, toda hora eu tô abrindo ele. E eu postei, que é uma coisa muito importante, porque o nosso livro, eu já falei para vocês, o livro que tem lá explicações sobre como deve ser preenchido o relatório contextual, todo o material, gente, todo o nosso material, ele vem sendo explicado naquele livro, naquela apostila que tem lá anexada. Esse print aqui, ó, é da apostila, que vem explicando, ó, como é a introdução, o que vocês têm que escrever, informações sobre a escola, a descrição da localidade. Tá vendo? Olha a explicação, ó, a descriçãozinha do que vocês têm que fazer. Não é bacana? Isso aqui é do nosso livro, tá? Do material que está lá na nossa disciplina. Dá uma olhada. Se vocês leram o material, gente, vocês vão conseguir preencher tudo. Foi o professor Fábio que fez, que é o responsável pelo estágio.
né? Pelo núcleo de estágio. Então, assim, gente, ele tem coisas assim, lá no nosso material tem como a gente deve se comportar no estágio, tem dicas, tem um monte de coisa. É muito detalhado e ele vem explicando tudo que a gente precisa saber. Então, deem uma olhadinha lá, que eu também tenho certeza que vocês vão gostar. Vale a pena, sabe? O material é muito bacana mesmo. Eu vou parar de compartilhar. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Nada, meu amor, vou continuar imagina. aqui para poder ouvir outras amigas também e ir tirando as dúvidas. Muito Tá obrigada. bom. Ó, a Menildes falou, procurei em algumas escolas privadas, não consegui, mas sigo procurando. É horrível, né, Menildes? A gente está correndo atrás. Eu sei como é, lembra que a gente conversou naquele dia? Eu já corri muito atrás de estágio e a gente ficar esperando a pessoa é muito difícil. Mas sigo procurando, sendo que já passou o prazo. Em algum momento consegui. Como que funcionaria? Menildes, a gente está acompanhando o seu caso, tá? Assim que você vai conseguir. Conforme você for, né? Você vai nos deixando informados sobre o que vem ocorrendo. E assim que você conseguir o estágio, né? Lembrando que a gente precisa cumprir essas 200 horas, aí a gente ainda tem tempo para isso, tá? Você me avisa o professor Fábio, para que a gente possa, assim, dar um andamento no seu processo e que a gente possa correr com isso, tá? Enquanto isso, assim, dá acesso ao material teórico para dar uma lida, para já ir te ajudando de alguma forma. No relatório contextual, você já pode preencher a sua parte, né? As suas informações. Eu sei que dá uma dorzinha, né, no coração, que a gente está esperando, e o tempo vai passando, e a gente não consegue estágio. Eu vou falar de novo com o professor Fábio para ver se tem alguma sugestão, né? Porque eu confesso para você que você é de Niterói, não é? Eu não conheço Niterói, não tem essa indicação de local para. Eu não conheço. Se você também já acessou a lista de indicações, porque no nosso material tem uma lista de locais, sugestões de locais, né? De várias localidades do nosso Brasil, né? Do nosso país, de lugares que oferecem estágio. Mas eu sei que é uma agonia mesmo a gente ficar esperando, né? Vamos lá, quem mais? Não tem todos os dados da escola. Entendi, Ana. Não tem, ó. Ana, eu estava falando isso aqui, tá? Você falou que começou o estágio e ainda não tem todos os dados. Então, provavelmente, você ainda não pode preencher o relatório contextual. Não tem problema, tá? Eu sei que tem algumas alunos nessa questão, e eu tô vendo todos os casos, tá? E eu estou respondendo um por um sobre essa questão. Então, quem não conseguiu, não tem como me mandar o relatório contextual no dia 10. E aí eu estou conversando com cada um, eu estou conversando e respondendo, tá? Quando que você me mandou e-mail? Porque eu respondi. Eu tenho só os e-mails aqui, ó, não respondidos. Eu tenho da Cristina, a Menildes eu achei. A Asmine me mandou um hoje. Eu tenho Cristina, Menildes, Asmine e só. Que eu não respondi ainda. Que são os e-mails que me mandaram hoje, que eu estou falando. Oi, tá Quando me você me escutando? mandou e-mail, ele não foi respondido, é isso que você quer dizer? Oi, tá me escutando? Ana, você está me ouvindo? Estou. Isso, estou te ouvindo. Ah, tá. Não, então, eu te mandei aquela parte de dúvidas, aí eu cliquei no seu nome e foi na mensagem, ali que eu enviei. Não era por Será ali, que não? vocês estão mandando por ali e eu não estou recebendo, gente? Ali que eu te enviei. Doutora, Não recebi, Ana. Eu também enviei por lá, Márcia Cristina. Eu acho que a Quem senhora falou? Márcia Cristina. Marcinha. Você respondeu, estou aqui com ele aberto. Eu respondi? Respondeu, deixa eu ver. Eu estou aqui, eu também estou dando todas Mas essas essas não são informações. as mensagens do fórum, meninas? Eu estou tentando achar onde foi que a senhora colocou todas essas. Não tem a aba de dúvidas. Aí eu fui lá como se fosse o fórum mesmo. Aí eu fui lá, cliquei no seu nome, aí aparece mensagem. Aí eu cliquei lá. Aí eu coloquei no dia 1º, aí foi o dia que a senhora passou mal. Aí, segunda-feira, postei de novo e fui no serviço de atendimento ao aluno. Agora, Aninha.
Professora, Não. o que eu estou em dúvida é porque tem assim, D2, D3, D4, D5, lá no fórum de dúvidas. Deixa eu ver se vocês não vão conseguir ver. E então, toda vez que... Eu é muito pequena, que eu estou no celular e estou no computador. Então, toda vez que eu não consigo, se é para eu botar todos os participantes, aí tem assim, D2, padrão. Aí eu estou perdida nisso aqui também. Então, olha só, gente, eu vou fazer o seguinte, porque eu não recebi essas mensagens. Eu vou futucar o meu ambiente e vou ver para onde elas foram. Então, eu acho que é essa questão que vem ocorrendo. E aí, o que eu vou pedir para vocês, enquanto a gente está com problema nessa questão de mensagem, eu vou pedir duas coisas, se for possível. Uma, se der para postar dúvida, se não for uma coisa pessoal, porque às vezes eu sei que vocês podem não estar querendo postar no fórum a dúvida para todo mundo ver, e aí não tem problema nenhum. Se der para postar no nosso fórum de dúvidas, postem lá. Se não der, me manda para o meu e-mail. Que no meu e-mail eu respondo no dia seguinte, geralmente. Me mandou no dia, no outro dia eu estou respondendo. Vocês estão com o meu e-mail aí? Vocês estão com ele anotado? Vou botar ele aqui de novo. Tem lá no ambiente. Então é isso. Então é isso que tá. Mas eu vou escrever aqui de novo, tá? Tá. Ó. Então é isso que vem acontecendo, gente. Mas eu vou entrar no meu ambiente e vou ver onde estão essas mensagens, tá bom? Aninha, eu te respondi. Oi, respondeu sim. Aí eu vou ficar aguardando então. Então não tem problema de passar o dia 10 e eu não conseguir, né? Só me faz isso, Aninha. Você me manda um e-mail falando exatamente isso, porque todo mundo que está fazendo isso, eu tô botando aqui no meu registro. Ah, então tá. Eu estou no celular, vou ligar lá o computador e vou te mandar um e-mail te explicando essa situação. Tá ótimo. Aí, Tá vai estar respondido, tá, Ana? Ah, graças a Deus. Muito obrigada. Nada. Eu também. Gerlane, você levantou a mãozinha, fala. Boa noite, professora. Boa noite, como é que você está? Estou bem, professora. É porque eu queria saber que eu não entendi sobre essas horas, né? É em PDF, como é que eu não entendi nada sobre essas horas? Aí ele me fala das horas que você vai preencher naquele papel, é isso? E no final disse que não tem as horas, né? Que é para entregar também do estágio. Você vai preencher essas horas no nosso comprovante, que vai ser para entregar, ó, na ficha de comprovação de horas. Depois, se você quiser, eu abro ela aqui para a gente ver. Aí lembra que eu falei? Mas eu vou postar uma explicação, lembra? Tudo eu estou fazendo explicação e estou postando lá no fórum também, tá? Mas eu acho que vai dar tempo da gente ver ela aqui, porque assim, parece que ela é difícil, mas ela é muito simples. Conforme você for, lembra que eu falei? Eu falei numa aula assim, gente, vai anotando, olha, o meu estágio começou hoje, vou dar um exemplo, dia 8 de abril. Aí hoje eu conheci a turma e conheci o professor supervisor. Você vai colocar isso, 8 de abril. Aí você vai escrever, conheci o professor supervisor. Isso porque assim, é só uma linhazinha para preencher, tá? É só uma linha. Eu vou pegar ela aqui, peraí. E aí a gente já mostra. Mas eu vou continuar tirando dúvida, tá, gente? Fica tranquilo, fiquem tranquilas. Quando entregar essas horas, tem que ir lá na secretaria da escola, tem que assinar de novo e ter o carimbo da escola, é? Tem. Você vai ver que no final tem uma parte onde é para assinar. Tá? Entendi. E esse relatório também, que até dia 10 vai ter que levar na escola também, para ele... Não. Esse relatório você preenche com as informações. Até algumas meninas aqui pediram algumas informações para coordenação, que tem coisas do nome do professor supervisor, algumas outras coisas. Aí você pode só perguntar e você mesmo preencher. Você anota e depois você digita. Professor, ia ser tão bom se fosse na caneta, digitando, é mais difícil. Aí não cabe a mim, que não fui eu que fiz essa regra, tá? Preciso dizer para vocês. Essa aí eu já não... O que acontece? Vou te falar outra coisa, Gerlane. Vê aqui comigo. Ao mesmo tempo, às vezes, escrevendo o relatório, ele tem vários tópicos. Imagina o tamanho que talvez fosse ficar até para vocês enviarem eles pela internet.
Tem essa questão também. Digitado, quando vocês vão digitar, diminui o tamanho e fica mais fácil para enviar. E não vou mentir, às vezes fica mais fácil para minha leitura também, né? Porque fica mais padronizado, né? É verdade. Até tem letra também para ele entender, né, direitinho, né? E aí pode ocorrer algum erro. Eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar rapidinho, porque a ficha, assim, ela é bem tranquila. Tá conseguindo ver, meninas? Sim. Porque muita gente fica com dúvida com essa ficha e ela, tá vendo como ela é bem simples? Então, essa ficha não é para entregar agora, tá, meninas? Quem quiser, assim, Isabel, eu quero começar a preencher ela agora, sem problema nenhum. Vocês só vão entregar ela, ó. A ficha postagem é pro dia, será até o dia 20/6. Eu sei que algumas pessoas vão ter datas diferentes, porque eu sei que tem questões pessoais aí que a gente vai olhar caso a caso. Mas, enfim, 2 dicas que eu falo. Uma, se quiser já levar a ficha aí preenchendo, sem problema nenhum. Aí pode preencher a mão inicialmente. A ficha pode ser a mão, tá? Não tem problema. Ela não precisa ser digitada, não. Graças a Deus. Não precisa. E aí, por exemplo, aí você vai colocar a data. Lembra que eu falei? Dia 8/4. Aí você vai colocar assim, conheci a turma. Tá vendo que é só uma frasezinha, só um espaçozinho? Você não vai precisar escrever textos gigantescos. Aqui são as informações básicas, né? Que é o seu nome, qual o curso que você faz, que é pedagogia, né? Qual é a nossa disciplina? A nossa disciplina é estágio supervisionado 1. Qual é a nossa instituição, né? Aonde vocês estão fazendo, qual o nome da escola e qual o nome do supervisor de estágio. Quem é o supervisor? É o professor que vai estar em sala de aula com vocês, tá? Então, essas são as informações, vamos dizer assim, básicas, né? E aí a gente tem na ficha aqui, ó. Tá vendo? É uma tabela que você vai ter que ter os seguintes tópicos: data, qual foi a atividade que você desenvolveu, qual é o horário que você entra no estágio e qual o horário que você sai do estágio, e qual foi o total de horas que você cumpriu nesse dia. Então, o que você tem aqui? Lembra, eu estou usando o exemplo de hoje. Eu comecei meu estágio hoje. Dia 8/4/2026. Aí você pode colocar qual foi a atividade desenvolvida em sala de aula. Você pode até falar, a professora me apresentou como estagiário e eu conheci todos os alunos. Não tem problema nenhum, como primeira atividade. Aí você vai colocar o horário de entrada. Eu entrei 7h30 e saí 12h30. Qual foi o total de horas que você completou? E aí você vai botar o total de horas do dia, tá bom? E aí, vamos dizer, você está conseguindo ir no estágio segunda, quarta e sexta, né? Então, você foi hoje, não vai amanhã e vai sexta-feira. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, aí o próximo dia que você vai ser o quê? Dia 10/4/2026. Qual foi a atividade? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, hoje, que eu fiz em sala de aula. Hoje nós lemos um livro que é sobre uma bailarina, que é a história da... Não sei se vocês conhecem, de uma bailarina que se chama Ingrid Silva, e que ela escreveu um livro contando a história dela, um livro infantil. E aí você pode colocar, a professora fez a leitura do livro A Bailarina. Deu para entender como não precisam ser assim textos ou informações gigantescas, muito completas e complexas em relação a isso. São coisas pontuais que vocês vão colocar. E aí vai colocar a mesma coisa. Qual foi o seu horário de entrada? Qual foi o seu horário de saída? Quantas horas você completou num dia? Aí eu vou falar, por exemplo, aqui no próximo dia, amanhã, que eu vou fazer na minha sala. Aí você vai botar o dia. Amanhã nós vamos fazer uma atividade que vai ser pintura com guache sobre o tom da pele de cada uma. É uma atividade que eu vou fazer com a minha turma. Aí você vai colocar qual foi a atividade que a professora desenvolveu? Pintura com guache sobre as cores da pele. Acabou, tá vendo? Frases, não precisa ser nada muito elaborado. E aí a gente vai lá para o final. Vocês vão preencher todos os dias que vocês vão, que vocês fizeram o estágio. Aí no final tem o quê, ó? Lembra que a gente falou? Assinatura do responsável pelo acompanhamento do estágio e um carimbo da instituição. Quem é a pessoa responsável? É o seu supervisor, é o professor de sala de aula.
desculpa, ele vai poder assinar e ele carimba no final. É importante ter o carimbo, tá, gente? Só é aceito com carimbo. Professora Isabel, mas Pode falar. Eu mesmo vou ficar até julho. Então, todos os dias eu vou ter que preencher tudo, as coisas que é feita na sala. Então, vai ser praticamente uma folha dessa por mês. Não, ó, Fabíola, você vai ver que, por exemplo, assim, geralmente as pessoas só me mandam uma folha. Ah, sim, então tá bom. Tá bom? Porque no final, quando você contar esses 30 dias aqui, aí você vai contabilizar todas as horas, né? Vamos dizer que você faz 5 horas por dia. Tá? Aí você vai, geralmente me entregam uma folha ou 2 folhas no máximo. 5 vezes 30, tá vendo, né? 30 aqui, 30 dias que a gente tem nessa folha. 5 vezes 30, 150. Então, o total de hora aqui, ó, vão ser 150. Aí você vai me entregar mais uma folha completando as outras 50. Sim, entendi. Deu para entender? Entendi. Deu para entender que o preenchimento dele não é elaborado? Vocês não vão ter que fazer um texto? É porque, professor, o que acontece? Eu estou fazendo só 2 horas por dia, de segunda a sexta. Então, o meu vai ser muito estendido. Pode ter mais. Vou ter que usar Entendi, Fabíola. Entendi. É uma situação então, tá diferente. Certo o que eu pensei. Então tá bom. Tá certa. Tá? Mas você viu que você não precisa botar nada muito elaborado, tá? Sim, vi. Tá certo. Isso ajuda, né? E outra coisa que eu falo pro pessoal também. Se você não quiser já preencher na ficha de comprovação, eu até falo isso. Leva já vou ir anotando, porque é muita coisa. É isso. Porque, por exemplo, eu falo, a gente chama isso até de diário de bordo, sabe? Ou caderno de registro. Uma folhinha. Ah, Isabel, eu não tenho caderno. Uma folhinha. Eu até falei, gente, quem tem o hábito de escrever as coisas no celular, mas o importante é assim, o que eu posso falar para vocês é assim, não deixem de anotar qual foi a atividade do dia. Porque aí, se vocês resolverem preencher a folha lá mais para o final do estágio, para que vocês não fiquem perdidas e que dê um apoio, que aí vai ser só passar limpo. Entendeu? Deu para entender, gente? Laine, pode falar, meu amor. Entendi, professora. Tá, que bom. Boa noite, Pró. Tudo bem? Tá melhor? Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. A senhora melhorou mesmo? Melhorei. Tô melhorando aí, tô bem. Graças a Deus. Eu amei o material que a senhora colocou, viu? Muito obrigada. Mesmo em meio sufoco. E gostou? Amei, porque esse passo a passo é importante, né? Ainda mais eu que sou muito insegura. A pessoa explica 1000 vezes. Eu até entendi, mas ainda assim eu fico insegura. Eu preciso desse passo a passo. Uma dúvida, na verdade eu tenho várias, mas a primeira, essa ficha de comprovação precisa ser feito no Word digitado ou a gente imprime e anota? Boa pergunta, você pode anotar, ela pode ser manual, tá? Não tem problema. O que a senhora falou que era digitado, que eu não entendi? O relatório contextual. Os relatórios, todos os relatórios, eles têm que ser digitados. Ah, entendi. Tá? Mas esse aí pode ser todo manual, não tem problema. Vocês terão a ficha de comprovação e tem uma ficha de avaliação de desempenho que vai ser lá para o final, que o seu professor supervisor vai ter que preencher. Essa também pode ser manual, pode ser escrita. Aí eu vou falar o que tem que digitar. O relatório contextual e o relatório de análise, que é o final, e o plano de aula. São 3 documentos que precisam ser digitados. Olha, eu fiz já, para vocês ficarem tranquilas, tá? Já que você gosta disso, Laine, eu já até falei para o pessoal aqui. Eu já fiz uma explicação de um passo a passo, mas eu também vou falar isso aqui em aula, de como preenche o plano de aula. Eu fiz até um joguinho para gente, para ver se ajuda vocês nesse preenchimento. Já coloquei dicas de... Por que eu coloquei a BNCC? Porque a BNCC ela vai ajudar vocês lá no plano de aula. Vocês vão ver. E já coloquei também, e fiz também dicas de temas de aulas que vocês podem pensar. Poxa, que legal, professora. Obrigada. Nada, Uma outra dúvida.
Imagina, Eu não tô... ó, eu fiz bem detalhadinho, eu fiz em PDF para vocês poderem ler, e se quiser baixar, o PDF é muito fácil para baixar e vocês vão poder ver no telefone. Só para vocês terem noção, eu faço no telefone para poder ficar mais fácil para vocês baixarem. Maravilhosa, ótimo. Obrigada, professora. Me Nada, tira meu uma amor. dúvida. A senhora falou que quem vai assinar isso aí é o professor que fica na sala. Só que o Isso, que acontece? Quem é meu supervisor é o coordenador da escola. não tem E problema, aí, tá? não tem problema, né? Não, porque a gente sabe que tem casos que são assim. Às vezes o próprio diretor da escola, ele quer ser o supervisor. Não tem Isso. problema, tá? Porque Ah, aí, assim, não sim. cabe a você. Se ele decidiu que tem que ser ele, né? Você não vai, não tem como mudar Exato. isso. Fica tranquila, tá Isso. bom? E obrigada. E uma outra dúvida, professora, esse relatório contextual, o prazo máximo é até agora dia 10, não é isso? Isso. No caso, então, a gente tem até o dia inteiro do dia 10 para enviar, não é isso? Isso, mas olha só, Laine, eu já até conversei com o pessoal. Caso alguém tenha algum problema, gente, não esqueçam, me mandem mensagem. O pessoal aqui estava falando que estava me mandando mensagem pela plataforma e eu não respondi, não estava indo. Eu vou olhar onde estão essas mensagens. Por isso que eu pedi para me mandar por e-mail, que é mais fácil para eu responder, eu respondo mais rápido. Eu vou olhar onde estão essas mensagens lá do fórum, eu vou procurar aonde estão essas, sabe? Mas me manda qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha. Fala, Isabel, a professora não... Porque às vezes acontece, você precisou tirar dúvidas sobre o relatório contextual com o coordenador. Uma colega aqui já falou isso, Isabel, minha coordenadora, ela vai preencher os dados, ela ainda não me entregou. Então pode ser que passe do dia 10. E aí, mas eu tenho que estar ciente do que esteja acontecendo, tá bom? Certo, Pró. Obrigada. E uma última dúvida, no quesito de referências, né? Porque assim, a gente pegou até algo, a gente pode até pegar algo da BNCC para fazer aquele início ali. Mas precisa ter mais referência além disso, porque na verdade eu só fiz uma pequena entrevista com a diretora e os demais eu vou fazer pelo que eu observei. Então, a referência além da BNCC seria o quê, então, nesse caso? Não tem problema. Se você quiser só usar a BNCC, nada impede. Certo, porque como eu perguntei a ela, e os demais eu vou descrever por mim mesma. Aí eu queria saber se precisa mais de alguma coisa além da BNCC. Não, Tipo assim, não, fica tranquila, tá? Você põe o que você tá usou real, sem problema nenhum. Não precisa ser uma referência extensa, botar várias coisas, não precisa. certo, tá ok então, Pro. Obrigada, viu? São essas Nada, dúvidas. meu amor, fica Obrigada. tranquila, tá? Alguém levantou aqui. Marina Alva, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Professora, minha dúvida é a seguinte: o relatório eu enviei, tudo certinho, tinha algumas dúvidas, mas como você já informou, que a gente vai poder corrigir depois de você corrigir, né? Claro, Fazer as sim. alterações. Aí, no meu caso, é o seguinte: na outra reunião, eu falei que a escola poderia entrar de greve. E no caso, Foi que você me falou. eles entraram. Só que tem Aham. 2 professores que são contrato e não entraram. Aí foram um do ensino fundamental do primeiro ano e um do infantil. Só que na Aham. escola nós temos 7 estagiários e mais o monitor da turma. E aí, Caramba! e aí a diretora pediu, e a escola é pequena, só tem 8 salas, né? Durante a Aham. tarde são todos infantis. Aí o que que ela está fazendo? Ela está intercalando três, 2 a 3 estagiários na turma. E aí vamos intercalar. Um dia vai 3, outro dia vai 3. Só que o meu medo é o seguinte, que se demorar, vai passar da data do meu Entendi. estágio, né? Se aí eu vou ter que renovar o contrato, o que que eu vou fazer? Não, a E primeira coisa que você vai fazer, ah, olha só, deixa eu parar aqui A primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que eu falei? ah, Assim que isso ocorrer, abra uma ocorrência para o professor Fábio e a professora Luciana estarem cientes do que está ocorrendo, porque assim, você não aham, tem controle sobre a greve. Nós tivemos sim, ano passado uma turma que lá em Brasília entraram de greve e eles ficaram sem poder fazer.
Então, assim, fique tranquila em relação a isso. Mas você precisa abrir uma ocorrência, porque aí o professor Fábio e a professora Luciana vão avaliar o seu caso. Você vai cumprindo as suas horas, tá? Vai cumprindo as suas horas. E aí geralmente a gente faz reunião e eles vão orientar do que a gente pode fazer para poder, óbvio, não te prejudicar de jeito nenhum. Sim, por enquanto a diretora, que é a supervisora, que é ela que vai assinar também a minha ficha de comprovação de horas, né? Ela está fazendo assim. Por enquanto eu ainda não perdi nenhum dia. Ela falou Mas que você dentro. informa, tá, Marinalva? Porque Sim. mesmo assim, vamos dizer assim, ela está sendo super bacana, já começa por aí. Aham. Diretora legal essa, né? Que se fosse outra, mas eu acho importante você já deixar ciente, o professor Fábio e a professora Luciana. Tá. E aí ela até está levando a gente para a sala de coordenação também. Quem não está na sala de aula, ela leva para a coordenação. Porque lá tem Você sabe várias que você tarefas pode para fazer. contabilizar isso como também, tá? Pode, né? Então tá. Pode, Porque tá? lá ela Mas, tem várias Marinalva, não tarefas que ela... deixa de deixar eu, de qualquer forma, vou falar isso para o professor Fábio, mas Tá. não deixa de abrir ocorrência sobre isso, por Não, favor. tranquilo. Mas por enquanto eu ainda não perdi nenhuma hora. Estou cumprindo certinho, Então porque tem uma turma ainda do infantil. Eu até Entendi. fiquei um dia numa turma à tarde, no outro horário, da Fundamental de 6 anos. Mas aí eu Entendi. vi que não era a área que eu tinha que fazer o estágio, né? Comentei Isso. com ela, aí ela disse para mim não ir mais para lá e continuar só na que está tendo a aula. E aí Tá ela disse bom. que normalmente os estagiários faltam, eu sempre estou indo. Por enquanto, Tá. eu ainda não perdi nenhum dia, mas aí eu mando, eu tenho que avisar, né? Só para avisar que está tendo greve, vai que tem alguma mudança, algo ocorra, pelo menos o núcleo já está avisado que você já está numa situação diferente dentro do seu estágio. Não, então tranquilo. Tá? Porque... E a mim também, tá, Marinalva? Qualquer mudança em relação a isso, me manda e-mail. Tá bem, então vou mandar para você e para eles. Tá bom, Então, meu a minha amor. dúvida era Tá. só essa. Por enquanto, tá Tá tudo ótimo. tranquilo. Obrigada, Tá, que professora. Boa bom. noite. Tá. Tatiane, querida, tudo bem? Boa noite. Oi, professora, boa noite. Rapidinho, em relação a essa ficha de comprovação de horas, Pode falar. A professora vai, né, assinar, né? A minha supervisora, Isso. né? Mas suponhamos que ela não tenha o carimbo. Pode ser da coordenadora ou só pode ser dela? Pode. Meu amor, não tem problema. Pode ser a coordenadora ou caso, vamos dizer assim, às vezes pode ocorrer, né? A direção não deixa a professora ter acesso ao carimbo, alguma coisa assim, às vezes só o diretor. A assinatura, com certeza ela vai assinar, mas eu acredito que carimbo não vai ter. Não tem problema, tá? Gente, o nome de uma com carimbo da coordenação, alguma coisa desse tipo. Sim, não tem problema. Não tem Precisa problema? ser só ter o carimbo da instituição. Ah, tá, da instituição. Perfeito. Obrigada. Imagina. Oi, Lu, pode falar. Oi, professora. Agora que eu me lembrei, o que acontece? A professora que está me acompanhando, ela está com os problemas pessoais de saúde e tudo, de repente ela vai se afastar. Entendi. Aí eu fiquei desesperada, né? Falei com a diretora, falei, ai meu Deus, então vou ter que... Ela, não se preocupa, eu posso te acompanhar e eu posso carimbar, né? Legal, pode, não tem problema. Então não tem problema. Não. A gente sabe que às vezes tem situações que fogem do controle de vocês, né? Que não tem o que vocês fazerem. Porque eu botei o nome dela, não. Né? E agora ela falou que vai ter que se afastar. Eu falei, meu Deus, e agora? Não, eu vou aqui, ó. Quem vai falar agora? Não, fica tranquila, tá? Você acontece. Tá. A gente já teve outras situações até de professora que foi mandada embora. E aí depois quem acompanhou foi a coordenação e outros, tá? Tá. Deixa eu ver que eu não tô achando o número 4, gente. Pois no caso, a turma lá também faz educação infantil, faz educação física. Isso conta também? Conta, claro ou que não? Sim. Conta, porque eles fazem atividades sempre diferentes, né? Conta legal, também? Pode botar, não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Rosane, querida, boa noite. Lembrei, o relatório contextual, eu enviei, só que eu escrevi tudo à mão, eu fiz errado então, né? É bom, tem que digitar, Lu, eles pedem para a gente não aceitar então vou ter que enviar de novo. Tá bom? Fica tranquila. Tá bom. Tá, obrigada.
Nada, imagina. Foi Rosane que eu falei que queria perguntar? Isso, Rosane, querida, tudo bem? Oi, boa noite, professora. Boa noite, meu amor, tudo bem? Mais ou menos, não está muito bem, não, porque, assim, sobre o termo de compromisso que eu enviei Sim. para a Prefeitura de Duque de Caxias, que aqui é SME, né? Que é a Secretaria Municipal de Educação. Sim. Então, eu fui a primeira vez, a atendente tinha dito que não tinha convênio, mas aí eu falei mandei uma ocorrência, abri uma ocorrência, e o professor Fábio falou que tinha, assim, até o ano de 2027. Retornei lá, e aí uma outra atendente disse que eu tinha que ir na escola e pegar o carimbo da escola, né? E também da faculdade. Entendi. Então, eu fui na escola, peguei o carimbo da escola. Sim. E a diretora preencheu, né, sobre a unidade concedente, ela preencheu tudo direitinho, eu preenchi a ficha também do estágio, né, no termo de compromisso, e só que como precisava da assinatura da faculdade, o meu filho, que eu não entendo muito bem, mas aí ele enviou para mim em PDF para o portal do aluno. Só que a atendente, Esther, mandou de volta, assim, respondendo, né, dizendo que eu precisava da assinatura da senhora, da Isabel, né, ou do professor Fábio. Aí, só que eu não consegui enviar. Entendi. E eu já tinha ido na escola, a diretora eu já tinha escolhido a data, né, que seria agora essa semana, dia 6, e tô com tá tudo carimbado aqui, só que não consegui entrar mais em contato, porque meu filho que faz isso para mim, ele não estava junto comigo. Rosânia. Eu não sabia nem por onde enviar, como enviar. Eu entendi. Olha só o que eu vou fazer. Eu entendi essa situação, por quê? Essa parte de documentação é com o núcleo mesmo. Eu não tenho controle sobre isso. Aí eu vou te falar o que acontece. Quando é prefeitura, o professor Fábio, ele sabe todo o trâmite que precisa ser feito. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu nome aqui e quando a gente fechar aqui, eu já vou mandar mensagem para ele, perguntando, falando sobre isso, falando que você já abriu uma ocorrência, é isso? Sim. E que você estava aguardando que a prefeitura de Duque de Caxias fez uma exigência diferente. Por quê? Eu não tenho essa documentação, mas eu posso pedir para ele qual é a orientação que a gente tem que fazer. Sim. Outra coisa que eu gostaria de saber, eu já tinha preenchido todas as folhas aqui, eu tinha colocado a data, né? Só que seria dia 6, eu vou ter que tirar novamente e levar de novo para carimbar, data, tudo novamente? Rosane, eu vou te falar, sobre a Prefeitura de Duque de Caxias, eu não tenho as informações de qual é o trâmite, vai ser só o professor Fábio em relação a isso mesmo. Eu vou encaminhar um e-mail para ele pedindo essa orientação, pedindo que o núcleo entre em contato com você, para a gente saber de que forma, eles vão saber melhor do que eu, de que forma isso vai ser gerido, porque quem fica com a parte de documentação é só o núcleo. Então, até que eu só recebo no final, né? Ela já assinada, ela já preenchida. Eu nem recebo ela com essa, por exemplo. Quando falou assim que precisava da minha assinatura, eu falei, eu nem assino. Vocês pensam, não tem minha assinatura lá, né? Porque é do núcleo mesmo. Tá, ok. Outra coisa, professora. Pode falar. Na ficha número 2, aí tem também aqui os horários, né? Que fala sobre a entrada, tudo direitinho. Eu tinha preenchido esse horário, que seria de 7h30 às 11h30. E também, no horário total, eu boto, assim, 20 horas ou 200 horas? É 20 horas, né? Porque diz assim, ó, horário total de 20 horas, eu botei 20 horas a serem cumpridas pelo estagiário nos seguintes dias da semana. Então, se era nos seguintes dias da semana, eu botei o horário que seria cumprido durante 5 dias. É isso. Não, então, primeiro você vai colocar o horário que foi cumprido, né? Que você vai cumprir por dia. Sim, 7h30 a 11h30. Isso aí. Aí você vai botar esse horário por dia e depois você soma. Sim, vai dar as 20, acho que é 20 horas. Aí você está falando daquela folha que eu mostrei? São 4 horas por dia. 4 × 5, 20 horas. Por semana. Isso aí. Ah, então tá ok. Tá, então tá. Vou aguardar. Porque eu acredito
vou ter que fazer tudo novamente. Eu vou ter que ir lá na escola, carimbar, levar na secretaria. Eu não sei te dizer isso, mas eu espero que não. E eu não vou confirmar aqui, mas eu acho que não. Mas quem pode dar essa resposta para a gente vai ser só o professor Fábio. Eu já anotei aqui. Assim que a gente terminar, eu já mando mensagem para ele perguntando isso, reportando essa sua situação e de que forma a gente deve agir. Ele provavelmente deve entrar em contato com você. Ok, muito obrigada. Tá bom? Tá ok. Tá, Obrigada. imagina. Deixa eu ver aqui. Acho que era Marcinha agora. Márcia, era você? Marcinha, pode falar, meu amor. Oi, professora. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A minha dúvida é igual de um colega que falou há pouco aí, porque o meu prazo vai exceder o tempo da aula. Já até mandei mensagem para você, para o Fábio, já abri a ocorrência, mas aí eu vou preencher com o tempo que eu vou fazer até a data do fechamento da sala de aula? Eu te respondi, Marcinha, você botou no fórum? Não. Ou me mandou e-mail? Eu respondi alguém sobre isso, que falou, poxa, meu tempo vai... Uma pessoa falou assim, professora, meu tempo vai acabar antes, e a outra falou, vai passar um pouco. Não, a minha vai passar no final de julho que vai dar, né? No caso, aí vai ter o recesso. Então, acredito que no meio de agosto que daria, porque eu só consigo fazer 3 vezes na semana. Entendi. Aí, Marcinha, olha o que eu estou orientando o pessoal. Por quê? Não tem como a gente passar em agosto, porque agosto já vai estar entrando o segundo semestre. Você já vai ter que estar procurando estágio para o estágio supervisionado 2. Aí, o que eu estou orientando o pessoal? Que até já falei isso aqui para a Luciana, já falei isso aqui para quem pudesse. Tudo que você puder participar, vamos dizer, teve uma reunião, teve uma aula de educação física, teve uma leitura de livro, teve uma reunião de planejamento, reunião de coordenação. Você insere lá. Tudo que você puder colocar de que você possa participar dentro desse seu período, você coloca lá. A outra coisa é você nos mandar e-mail sobre a sua situação, né? Você já me mandou? Beleza. Explicando que a gente vai registrar isso para poder te acompanhar e a gente tem que fechar isso em julho, porque em agosto você já vai estar começando outro semestre. Tá. Tá bom? Até, vou te falar, Marcinha, até se você sentar com a professora meia hora antes, vamos dizer assim, falando, ela falando, olha, Márcia, eu vou fazer essa atividade e tal, que não sei o quê, você conta isso. O problema é que eu não consigo. Esse é um desespero, eu já chego no horário, no limite, tem que sair. Mas olha só, vamos caminhando, Márcia, tá? E você vai me deixando ciente do que vem ocorrendo. Joia, obrigada. Outra dúvida, esse preenchimento da autoavaliação, quando eu abro o link, me pede uma senha. Ué? Mas aí eu não sei. Deixa eu te falar. Alguém também falou que estava com problema, que não conseguia abrir pelo telefone, que só conseguia abrir pelo computador. Se o seu problema persistir pedindo uma senha, minha orientação é que você abra uma ocorrência para o suporte, peça apoio. Ah, então tá jóia. Porque eu tentei hoje, durante o dia, não consegui. E agora... mas deixa eu te falar, Márcia, você sabe que essa autoavaliação ela é sua, tá? Ela não é avaliativa, não vale nota, eu não vou acessar ela. Mas é bom fazer, tem que fazer. Mas eu tô dizendo assim para você não ficar, ai, meu Deus, eu tenho que terminar isso logo, porque já passou meu prazo, tá? É só para te deixar tranquila em relação a isso, que tem tempo para a gente resolver. Então tá, eu baixo, depois eu anexo ela de novo, né? Lá mesmo. Tá, jóia. Então tá. Muito obrigada. Qualquer problema, você pede ajuda ao suporte. Tá, jóia, então. Muito obrigada. Nada, imagina, fica tranquila. Ó, outra coisa, antes de passar para a Luciana, para a gente finalizando, porque eu não quero prender vocês demais. Lu, antes de passar para você, só um minutinho, eu quero falar algumas coisas. A outra Tá bom. Tudo que vocês me mandam, eu tenho acompanhado vocês pelo fórum e pelo e-mail. Algumas pessoas sinalizaram que tem um lugar onde entra dúvida, eu vou ver esse espaço, e aí provavelmente foram essas mensagens que eu não respondi. Qual é a minha orientação? Eu estou pedindo que me mandem por e-mail,
até que eu possa resolver isso, e na próxima quarta-feira eu falo, gente, está tudo certo, eu estou vendo as mensagens lá, eu vou ver o que ocorreu em relação a isso. Para a gente não ter ruídos de comunicação, porque assim, vocês sabem disso. A minha intenção é jamais prejudicar vocês e deixar vocês sem resposta. Eu até falei assim, eu tenho uma carga horária de 12 horas, mas assim, eu não me importo, eu entro praticamente todos os dias, pela manhã, geralmente. Então, assim, eu fico bem atenta. Aí, uma das coisas que eu fiquei muito preocupada, porque eu super entendo vocês, que é um processo complicado, não é um processo simples de início de estágio. Lá no meio do caminho, vocês vão falar assim, Isabel, agora eu estou mais tranquila. Mas eu sei que o início é ruim, então por isso que eu fiquei muito em cima. Até quando a Lu falou assim, Isabel, elas falaram que você não respondeu. Eu falei, caramba, eu tô de olho, tô entrando quase todos os dias para não deixar elas sem resposta, porque eu jamais faria isso. Eu acho isso acho que deixa a gente até mais ansioso, piora a situação. A outra coisa é, eu vou olhar todos os relatórios, fiquem tranquilas, eu vou corrigir. Caso precise de qualquer alteração, incluir alguma coisa, alguma mudança, vocês vão ter tempo para fazer isso, eu vou avisar. Eu ponho uma mensagem lá no feedback explicando para vocês, assim, eu quero que vocês entendam que a minha intenção é jamais prejudicar vocês, é caminhar com vocês. Eu quero que vocês falem para mim, Isabel, agora eu vou para o estágio 2 super tranquila lá para a professora Priscila, que é um amor de professora. Então, assim, não tenham esse pensamento jamais. Qualquer problema que tenha, pode sinalizar para a Lu, não tem problema nenhum. A professora Luciana, ela me passa, porque às vezes podem acontecer esses problemas de alinhamento. Isso ocorre, gente. Eu até pensei, será que foi para o spam? Foi tudo para o spam e eu não vi. Pode ocorrer isso, né? Então, eu queria deixar isso bem claro. A outra coisa é, eu preciso muito que vocês acessem o Fórum de Informações Gerais. Acessem o material. Eu venho postando lá. Eu pego tudo que vocês trazem aqui de dúvida, tudo que vocês me pontuam de dúvida, tento preparar um material que possa auxiliar vocês. Então, por exemplo, se às vezes aqui eu falei uma coisa, pode ter passado muito rápido, você pode ter esquecido. E aí, o que eu fiz? Eu fiz cards explicativos sobre alguns temas. Eu vou colocando eles durante a semana. Eu já falei para vocês, eu preparei aulas sobre o plano de aula. Eu preparei. A Aline está falando, Aline, aqui ó, eu não posso pegar o seu material para fazer correção, tá, Aline? Você pode me mandar por e-mail se você quiser, ou se você quiser postar lá no próprio ambiente, você pode, mas me manda, tá? Não tem problema nenhum. Que você quer que eu corrija a folha, né, de comprovação de horas? Manda ela para mim. E aí, olha só, a outra coisa é, acessem isso, gente, o Fórum de Informações Gerais. Eu postei, todas as nossas aulas são postadas lá, elas ficam gravadas e eu posto lá. Essa daqui, ó, assim que o Teams me liberar, porque o Teams ele leva um tempo para liberar a aula. Eu ponho ela no YouTube, ponho o link lá para vocês, tá bom? Então, não esqueçam disso. Olhem a nossa sala de aula. Tudo que eu puder colocar lá para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer, tá? Então, eu vou botar uma aula explicando sobre o estágio 1, toda assim, detalhado. O que é professor? Eu fiz uma aula explicando o que é professor orientador, o que é professor supervisor, o que é cada unidade, o que tem, explicando cada detalhe, bem, bem assim detalhada para vocês, mas lembrando que o conteúdo que está lá, o nosso livro que está lá, que foi o professor Fábio quem produziu, ele é maravilhoso, ele é super explicativo. Acessem lá, acessem o material e acessem o cronograma, é importante estar acompanhando. E qualquer pessoa que tenha problema com data, Isabel, não vou cumprir, não vou conseguir, me avisem, tá? Me avisem que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu falo com o professor Fábio. O professor Fábio também está sempre disposto, a professora Luciana também, tá? Lu, pode falar. Oi, professora. Aí, no caso, por exemplo, como essa professora que está me supervisionando, né? Tá para sair, não sei se é agora esse mês ou início do mês que vem. Aí, só que eu já preenchi algumas coisas com os dados dela, né? Que é CPF, e-mail, essas coisas assim. Eu deixo, eu apago tudo e boto da diretora. Você acha que ela tem possibilidade de voltar? Ou ela vai se afastar de vez?
Eu não sei, porque assim, não me falaram o caso ao fundo, entendeu? Mas que ela tá para aí, Entendi. eu fiquei desesperada. Aí, como eu já estava com aqueles problemas pessoais que a senhora sabe, eu falei, então eu vou trancar. Ela, não, não, eu vou ficar com você, não tem problema. Tá. Aí, como eu falei, eu posso ficar em outra turma também, do EI, para ir pegando uma horas? Ela, não, Sim. pode. Aí, até ontem, teve o professor Renato, né, de roda de leitura, ele contou, aí eu tirei foto do Tá livro, tirei foto ótimo. das crianças. Aí eu só quero saber, eu posso deixar com o nome dela e continuo depois com a Lu, diretora ou deixa eu eu te apago? falar. Como é em relação à documentação, abre uma ocorrência para o professor Fábio perguntando isso. Eu acho que você não vai precisar modificar o nome. Porque aí, Tá. agora, essa sua diretora, ela só vai assinar lá no final a sua Sim. ficha de comprovação, porque, por exemplo, relatório contextual não tem assinatura. Relatório de análise não tem assinatura. Vai ser só para sua ficha de comprovação de horas e avaliação de desempenho. Plano de aula não tem assinatura da escola, é Mas material de esse onde tem o vocês. nome do supervisor, aí vai ter que botar o É, dela, né? Da então, mas assim, diretora. eu acho, mas eu já falei, documentação em si, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, a única pessoa que pode liberar é o professor Fábio. Eu não posso falar sobre essa questão. Então, você tem que abrir uma ocorrência e você explica isso para ele e pergunta se você vai precisar alterar o nome. Tá bom. Tá E bom? em relação àquele negócio das horas também, como a senhora já soube o caso, a senhora, não sei se a senhora já passou para a professora Luciana, lembra? Que Já, a todos CRE estão sabendo, falou tanto a que até professora tal Luciana dia quanto o daria professor Fábio. 140 horas e depois eu ainda ter que abrir mais 60, lembra? Aí eu Isso, falei, não, aí a senhora falou, não, vai pegando horas com a outra aí. Aí eu estou isso. tentando fazer isso, mas Tá no ótimo. papel tá lá, né? Não, eles estão cientes, tá? Fica tranquila, Então tá tá? bom, professora, muito obrigada. Tá bom, Nada, obrigada. imagina, gente. Olha, boa noite. Ó, eu vou postar lá, tá? Só para vocês verem depois, no Fórum de Informações Gerais, o material que eu falei para vocês. O nome vai ser Estágio Supervisionado 1. É um material em PDF, eu fiz uma apresentaçãozinha, depois, se vocês quiserem acessar. Não precisa ser nada assim, correndo, não, tá, gente? Mas outra coisa que eu quero que vocês acessem eu botei o card lá explicando sobre o relatório contextual. E botei aqueles itens, como preencher, tá? Cada item, ponto por ponto, que tá lá na nossa apostila, no nosso livro. Ficou com dúvida? Vai lá olhar. E tem a nossa videoaula do dia 25 de março, que eu também falei sobre o relatório contextual. Tá bom, meus amores? Então é isso. Boa noite, tá? Espero que vocês fiquem bem. Qualquer coisa, Boa noite, me mandem mensagem, me mandem professora. e-mail. Bom Eu botei o e-mail descanso. aí, tá? No chat. Qualquer Professora, coisa, posso me terminar mandem com lá que eu você? vou Tchau, respondendo. muito Ou obrigada. colocam no fórum. Podem colocar no Não, fórum. nada, João, você tchau. conseguiu ver a aula, João? Foi você que me pediu a aula. Eu falei, eu não Matheus? respondi o João. Você conseguiu ver, João? É o Matheus que você está falando? Alguém me botou um e-mail assim e falou, professora, cadê a minha aula do dia 25? Foi Não, você, João? minha dúvida é sobre o estágio 1, eu estou fazendo o estágio 2. Matheus, eu vou pedir para você me mandar um e-mail. Você pode me mandar um e-mail? Você anotou meu e-mail? É porque travou, eu não consegui te entender essa última parte. Eu pedi para você me mandar. Lembra que eu botei lá nisso? Eu falei, Matheus, me manda um e-mail, essa dúvida por e-mail. Eu botei meu e-mail lá. Ah, tá. Não, é coisa rápida, é porque eu só preciso da resposta até sexta-feira aí. A É só resposta para quê? É porque eu trabalho há muito tempo dentro de uma escola particular e eu trabalho com Aham. crianças e eu trabalho com crianças que são com dificuldade de aprendizado. Eu trabalho já há 5, 6 anos na quinta série e vou fazer o estágio, estou fazendo meu estágio, o segundo estágio 2. lá. Só que por conta de fazer o estágio 1, eles vão me mudar para trabalhar nos anos iniciais. Entendi. Mas você É, está inscrito em qual estágio? No 1 ou no no 2, 2? no 2. Eles vão me Aí eles mudar vão te só mudar no. no próximo semestre. Isso, é porque, como é uma escola Beleza. internacional, o nosso calendário acaba em junho. Então, em Entendi. junho, eu já termino o estágio. Junho, eu termino o estágio 2 e vou começar a fazer o estágio 1. Tá. O estágio 1 também tem a comprovação de hora,
Isso. Tenho plano de aula também, tudo. Isso. Que eu vou ter que dar 1 hora de aula, mesma coisa. Isso. Seria a mesma coisa Mesma estágio 2. coisa. Isso. Tá. Qual é a idade máxima para o estágio 4 1? anos. A 4 educação anos. infantil é até 4 anos. De 4 a 5 anos que pega pré-escola. Tá, era isso. Porque, tá. Tudo bem, aí só tem que formar eles agora, porque como o ano acaba, eles precisam decidir qual é a série que eu vou entrar no próximo ano, que seria Precisa agosto. ser, ou creche, aí eu não sei como é a divisão, porque é uma escola internacional. Sim. Você deve ser kindergarten, é inglês? É inglês É a inglês, escola? exatamente, isso. Você deve ir pelo. Geralmente é no kindergarten mesmo, entendeu? Que Tá, tem que ser até 4 ou 5 anos, que seria a nossa creche, né? E pré-escola aqui. ok. Até 5 anos. É só isso mesmo. Muito obrigado. Beleza, então. Imagina. Já tá, Matheus, já tá se adiantando. É porque as coisas acontecem muito rápido, o professor sai, o professor entra e vira uma confusão no começo do estágio. Entendi. Então tá ótimo. A gente se encontra no próximo semestre, tá? Até o próximo semestre, professora. Muito obrigado. Imagina. Gente, boa noite, tá? Beijinhos para vocês. Até a próxima semana. Já sabem, me manda e-mail, mas eu vou procurar agora onde estão essas mensagens aí que vocês me mandaram, tá? Eu vou falar com a professora Luciana. Então, professora Lu, eles mandaram em algum lugar lá na plataforma. Eu quero saber onde está isso. Tá bom? Então, boa noite, bom descanso para vocês, tá? Tchauzinho. Beijo. Tchau, Pro. Obrigada. Nada, imagina.